Shin Hyun é uma garota que nasceu com uma estranheza. Ela pode ver linhas vermelhas que conectam pessoas que tiveram intimidade, ou seja, pessoas que fizeram o delicioso, o sem distância, o sem respeito. Na infância, ela não sabia o que eram essas linhas e apenas as desenhava como qualquer criança. Ao ver sua tia e seu marido conectados, sua mãe logo entendeu do que se tratava. Por isso, cega de raiva, tirou a vida do marido, depois fugiu e deixou a filha sozinha. Desde então, Hyun entendeu que sua habilidade era uma maldição e que deveria manter a boca fechada. Ainda assim, era muito difícil para ele, porque todas as pessoas ao seu redor pareciam acabar machucadas, então ele decidiu tirar a própria vida. Mas por mais que tentasse, ele não conseguiu, por isso se trancou em casa e não voltou a ter contato com ninguém, depois de muito tempo. Ao olhar pela janela, conheceu sua vizinha da frente, que ao ver que era apenas uma menina que morava sozinha, levou frutas para animá-la. Mas ela não queria ter contato com ninguém para evitar que se machucassem. Conhecemos o detetive, ele acabou sendo um mulherengo em plena ação. A garota diz que ele deveria ir ao casamento dela, mas ele recusa por princípios e afirma que, após o casamento, não haverá mais desrespeito. A garota se irrita e sai determinada. Mais tarde conhecemos a sobrinha dele, Sona. Ela era incomodada na escola, recentemente tinha denunciado o maltrato, mas a chefe das valentonas tinha pais ricos, então não fizeram nada além de chamar a atenção dela. Por isso, agora a incomodavam ainda mais e exigiam dinheiro para deixá-la em paz. Voltando ao detetive, ele tinha um caso para resolver. Uma garota havia morrido sozinha em casa, todos achavam que se tratava de um suicídio. Mas o detetive sabia que havia algo estranho, porque as coisas dela estavam organizadas demais, como se fosse uma cena perfeitamente planejada. Um homem de capacete entrou para entregar um pedido e virou o principal suspeito. Além disso, casos semelhantes na região indicam que pode ser um assassino em série. À noite, Shi-Hyun assiste às notícias e vê que o homem de capacete estava no mesmo prédio. E o curioso é que ele tinha apenas uma linha. Isso era muito estranho, principalmente entre os adultos. Por isso, ela acha que ele é o suspeito. Mais tarde, um motociclista chega ao seu bairro. E ele está usando o mesmo capacete e também tem apenas uma linha. Por isso, ela acha que pode ser o mesmo homem. Por isso, ela liga para a polícia para avisar, mas descobre que era apenas o namorado da vizinha da frente. E ao ver como as linhas deles se unem, entende que está tudo bem. No dia seguinte, Sona faltou à escola por não conseguir o dinheiro e cansar de ser importunada. Mas as valentonas abrem o armário dela e descobrem um presente com uma confissão para um garoto da turma. Quando o detetive Yi volta para casa, Sona pede dinheiro para ele e ele dá tudo o que tinha na carteira. Mas isso não era suficiente para pagar as valentonas. Mas o detetive diz que não tem mais nada. Depois, enquanto fumava, avisam que a vizinha dele ligou para informar sobre um homem de capacete. Então o detetive decide ir ver do que se trata. Ao chegar ao apartamento dela, ela se assusta ao ver várias linhas vermelhas na cabeça dele. Jung diz que só quer conversar com ela, mas então o vizinho dela desce para dizer que não adianta, ela não sai nem fala com ninguém. Ainda assim, o detetive insiste e ela acaba respondendo. Ele pergunta o que ela viu na noite anterior e ela afirma ter apenas se confundido. À noite, vemos que outra moto rondava o bairro e desta vez entra no prédio de Shi-Hyun. Ao ver o sujeito, ela percebe que ele tem só uma linha. Ele também a vê, então ela sabe que agora é realmente o assassino. Ao mesmo tempo, na delegacia, o detetive Yi descobre que o sujeito que viu esta manhã era o professor de matemática na escola de sua sobrinha. Além disso, ele era o ex-namorado das duas últimas vítimas. Isso era coincidência demais. Por isso, eles querem ir investigar. Mas antes de ir atrás dele, o detetive Yi precisa ir ao asilo onde está seu pai, pois foi informado que ele havia se perdido. Mas depois de procurá-lo, encontrou-o prestes a pular do terraço. Ele pensou que, devido à sua doença, seria o melhor, para que não fosse mais um peso para ele, mas ainda bem que as enfermeiras chegaram para salvá-lo. Depois vemos que seu companheiro tinha ido investigar sozinho. Quando entra no quarto do suspeito, descobre que tudo estava normal, exceto um cômodo que estava todo pintado de vermelho. Estava tudo coberto por linhas vermelhas, como as linhas que Shi-Hyun vê. Quando ele liga para seu companheiro para informá-lo, o criminoso o ataca por trás. Por mais que tente se defender, o criminoso consegue dominá-lo. Acontece que esse criminoso podia ver as linhas vermelhas.
Ao que parece, havia uma maneira de removê-las. Xiun queria ligar para a polícia, mas ficou sem bateria. Por isso, decide sair para ajudar sua vizinha, que tinha sido muito gentil com ela. Mas, como era a primeira vez que saía depois de muito tempo, não era tão fácil quanto ela pensava. Enquanto isso, o criminoso ataca sua vizinha, dizendo que ela é a última que falta para ele se purificar. Ao que parece, se a pessoa com quem você teve relações morrer, então a linha vermelha desaparece. Por isso, o criminoso ataca sua ex. Ela, apavorada, tenta se defender, mas não havia muito que pudesse fazer. Ainda bem que Xiun chega para tentar detê-lo, mas ele sabia que ela não faria nada, então tira a faca dela e a esfaqueia com a mesma. Mas a vizinha já tinha se recuperado e com um golpe consegue tirar os antecedentes dele. O sujeito fica louco, porque sem eles não consegue ver as linhas vermelhas. Por sua vez, o detetive também tinha chegado e estava bem na frente, na casa de Xiun. Com sua arma, ele atira no criminoso do outro lado da rua. Com seu último suspiro, o criminoso morre feliz, porque pode ver a última linha vermelha desaparecer. Quando tudo termina, Xiun percebe que ele também podia ver as linhas vermelhas e que tudo isso era graças aos seus óculos. Por isso ele pede ao detetive que os procure e que os entregue para destruí-los. Mas nesse instante chega Sona, que aparentemente já conhecia Xiun, e diz que elas costumavam ser colegas de escola, mas depois do incidente, ela se trancou em casa durante a madrugada. Xiun pensava que talvez sua habilidade não fosse uma maldição, afinal de contas, já que conseguiu salvar a vida de uma pessoa. Depois ela recebe uma mensagem pedindo para que volte à escola, porque há alguém que também pode ver o mundo como ela vê, ou seja, há mais pessoas que conseguem enxergar as linhas vermelhas. No dia seguinte, as colegas de Sona começam a zombar dela e leem sua confissão de amor na frente de toda a classe. Por isso ela se irrita e ataca a valentona, mas ela era muito mais forte e a derruba sem dificuldade para bater nela. Ainda bem que a professora Kim chega e pune as duas, mas quando Sona volta para pegar suas coisas, encontra um par de óculos. Ao chegar em casa, ela percebe só ter uma linha vermelha. Sem saber o que significa, assusta-se ao ver que seu tio tem várias. No dia seguinte, fica claro que Sona e seu tio não se davam bem. Agora, ao enxergar as linhas vermelhas, o relacionamento piorou ainda mais. Quando chega à escola, Lúcia estava diferente, agora estava mais confiante porque adquiriu uma nova habilidade. Além disso, ela pode ver que as valentonas tinham várias linhas vermelhas. A líder desse grupo tinha apenas duas, mas uma delas estava conectada a um professor. Ao descobrir isso, Sona sorri porque acha que encontrou o ponto fraco dela. Mais tarde, Xiun chega à escola, mas como não foi por muito tempo, não sabe o que dizer. Por sua vez, o detetive percebe que os óculos do assassino não estavam mais lá. Por isso, ele vai até a escola para saber se ele usava esses óculos antes de cometer os crimes. Por isso, ele conversa com a professora Kim, que ao saber que ele era um assassino, fica surpresa e diz que não se lembra de ter visto o professor usando óculos. Ao mesmo tempo, Sona estava sendo agredida novamente, mas desta vez ela tenta se defender. Quando estava prestes a ameaçar a valentona com seu segredo, Xiun chega e ameaça a valentona dizendo que vai se jogar do terraço junto com ela. Se continuar incomodando Sona, a valentona acha que ela está louca, então promete deixá-las em paz. À tarde, o detetive Yi vai ao bar que o criminoso costumava frequentar. Lá ele percebe que usava óculos, e que na verdade era muito estranho, porque ele começava a contar na frente das pessoas e isso causou algumas brigas. Depois, como o detetive era muito bonito, uma garota do bar o leva para sua casa para aumentar mais uma linha. Por sua vez, Sona segue a matona e assim descobre como ela se encontra com o mestre e vê os dois entrando em um motel. Por isso, ela tira fotos deles e depois as envia, dizendo que agora a matona deve lhe dar dinheiro para que ela não revele as fotos. Mas a matona diz que é menor de idade e que se Sona revelar a verdade, ela só vai dizer que foi uma vítima do mestre. Sona então envia as fotos ao mestre e exige 20 milhões de won em dinheiro vivo, ameaçando divulgar as imagens e arruinar sua vida se não for atendida. Sona queria usar esse dinheiro para sair de casa e deixar de ser um peso para o tio dela. À noite, Xiun pensa que deve ser bom ter alguém que se preocupe com você. Desde o incidente, ele não teve notícias da mãe, por isso acha que talvez ela já tenha morrido. No dia seguinte, o professor se reúne secretamente com a valentona para contar que está sendo chantageado com as fotos. Ela diz que é a colega de classe dele,
Sona, e que ele deve encontrar uma forma de resolver isso sozinho. Depois, vemos que Sona agora está diferente. Ela era mais popular e até namorava o crush dela. Além disso, havia muito mais traições. Na escola, professores casados que dormiam com colegas haviam sido descobertos e também estavam sendo ameaçados. Sona pergunta para quem ela deu. Sona responde que só para quem deram para ela e que não deu para a mãe dela. Sona pergunta para quem ela deu. Sona responde que só encontrou no seu armário e que agora são dela. Dias depois, Sona estava dando uns beijos bem gostosos com sua nova conquista, DEC 106. Mas antes de passar para o próximo nível, o professor diz que conseguiu 20 milhões de won e que vai entregar para ela na escola à meia-noite. Mas antes disso, Sona e seu crush vão tirar fotos juntos. Mas acontece que a valentona estava no banheiro quando falaram sobre as lentes e as linhas vermelhas, então ela planeja roubá-las. Quando ela consegue, Sona ficou desesperada. Por mais que procurasse seus óculos, não os encontrava. Por isso ela liga para Xiun para exigir que devolva, mas não pode falar mais, porque precisa ir para a escola antes da meia-noite. Mas quando ela chega, vê que o professor não tinha o dinheiro. O professor tinha ido implorar para Sona não contar nada, porque ele tem uma esposa e um filho. Sona diz que ele deveria ter pensado nisso. Antes de se envolver com uma aluna, o professor diz que com o salário dele não consegue juntar essa quantia de dinheiro. Mas de repente ele recebe uma mensagem, alguém já tinha enviado as fotos para a esposa dele. Ela diz para ele esquecer que tem uma família e que já nem pode mais considerá-lo um ser humano. O professor acha que foi a Sona, então furioso, ele a joga do terraço. Xiun estava por perto e vê quando ela cai no chão, por isso chama uma ambulância. Ainda bem que conseguiram salvar a vida dela, mas ela ainda não estava fora de perigo. O tio dela estava muito preocupado e pede para Xiun explicar tudo o que sabe. Ela conta para ele que Sona ligou para ela e disse que iria à escola à meia-noite. Mas ela não sabe de mais nada, só garante uma coisa, que a sobrinha dele não tentou se suicidar. Dias depois, o professor não foi à escola, por isso o diretor estava furioso. Os outros professores também estavam furiosos, porque alguém estava chantageando eles por causa de suas infidelidades. A valentona também não aparecia em lugar nenhum. Agora conhecemos o professor Wu, que em breve iria para o Canadá. Por isso, para se despedir, ele visita sua irmã por alguns dias. Ela estava muito feliz porque ele era sua única família. Enquanto isso, na escola, Xiun estava tentando descobrir o que aconteceu com sua amiga. Nesse momento, chega uma garota, que era amiga de Sona. Ela quer ajudar porque também não acredita que Sona tenha tentado tirar a própria vida. Nesse momento, elas veem um garoto com os óculos muito parecidos com os que Sona usava. Por isso, Xiun pensou que eram os mesmos, mas na verdade eram óculos comuns, aqueles óculos que escurecem no sol. As linhas vermelhas estavam na mesa do professor Wu, alguém as tinha deixado lá. A professora Kim pede para que não joguem fora e que se estão na sua mesa, devem ser para ele. Quando ele usa, começa a enxergar. Além disso, quando o detetive Yi entra na sala dos professores, ele consegue ver a selva vermelha que tinha na cabeça. Por isso, o professor Wu também se assusta. Acontece que o detetive tinha ido investigar o caso da sua sobrinha. Ele pede para a professora Kim apresentar a aluna que estava perseguindo Sona, mas ela estava desaparecida. Ele pede para falar com o garoto com quem ela saía. O garoto diz que não eram namorados, só passavam o tempo juntos. Ele também conta que depois de saírem para tirar fotos, ela ficou obcecada pelos óculos dele e depois saiu correndo sem dizer nada. Ao checar as câmeras, ele confirma que a valentona pegou seus óculos, mas não descobre mais nada, pois a garota desaparece em um beco à noite. Vemos que o mestre Wu janta com seu cunhado. Ele pergunta por que decidiu cancelar o casamento e se mudar para o Canadá. Wu responde que descobriu sua noiva com outro homem. Seu cunhado diz que foi o melhor, que foi uma bênção descobrir isso antes de se casar com ela. Mais tarde, ao voltarem da loja, ele descobre que seu cunhado estava no mesmo prédio. Ou seja, ele estava traindo sua irmã com a vizinha, mas não consegue descobrir mais porque seu cunhado não deixa. Por isso, no dia seguinte, ele vê que deixaram uma caixa no endereço errado, então usa isso como pretexto para descer, para ver quem é a amante do seu cunhado. Assim, ele descobre que se tratava de uma mulher jovem e bonita, por isso decide investigar mais e descobre que ele estava morando com as duas no mesmo prédio.
Ao que parece, o desgraçado tinha duas famílias. Depois da cerimônia da mãe deles, ficamos sabendo que o pai dos irmãos era um infiel. Por isso, o mestre não conseguia perdoar a namorada. Por mais que tentasse, ele sempre via o rosto do pai infiel no rosto da namorada. Por isso ele ia para o Canadá para ficar longe dela e tentar superá-la. Por sua vez, a polícia havia decidido encerrar o caso de Zona e classificá-lo como um simples suicídio. O detetive Yi não concordava, porque sabia que sua sobrinha não faria algo assim e queria continuar investigando até encontrar o culpado. No dia seguinte, todos na escola descobrem que um professor se relacionava com uma aluna, causando um grande escândalo. Além disso, encontram o corpo do professor em seu carro. Aparentemente, ele também se suicidou. Mas, de novo, as coisas eram muito suspeitas, porque, novamente, tudo estava limpo demais, como se fosse uma cena bem planejada. Por isso, o detetive Yi não acredita que seja um simples suicídio. Voltando à escola, a nova amiga de Shi-yun a apresenta ao presidente da turma. Eles se tornam muito amigos, mas ao sair se deparam com o detetive Yi. Ele pede que o acompanhem porque tem algumas perguntas para Shi-yun. Ele queria saber mais sobre os óculos. Ela pede que primeiro ele os encontre e depois contará tudo o que sabe. À noite, o mestre Wu encontra seu cunhado, que supostamente estava viajando, então ele o segue para ver o que está fazendo. É assim que ele o encontra em uma cena romântica com sua amante, por isso liga para ele para perguntar onde está e o que está fazendo. Ele atua bem e diz que está em reunião de negócios, falando com ele depois. Ao descobrirem o quarto dele, vão vê-lo e exigem que esclareça tudo com sua irmã antes que ele conte para ela. O cunhado, embora irritado, diz que vai cuidar de resolver tudo e pede, por favor, que lhe dê um pouco de tempo. No dia seguinte, o mestre Wu deveria ir embora, por isso ele pergunta à sua irmã se o marido dela conversou com ela, mas a irmã diz que não. Por isso, enquanto arrumava suas coisas, a mestra Kim diz que ele precisa resolver seus dramas antes de deixar o país. Depois, enquanto verifica seu celular, descobre que a amante estava grávida. Por isso, decide voltar ao prédio porque não quer que sua irmã tenha o mesmo destino que teve sua mãe. Mas quando chega, parecia que já era tarde demais, porque sua irmã estava batendo o carro da suposta amante. Quando o mestre Wu tenta detê-la, descobrimos que, na verdade, sua irmã era a amante. Ela era a esposa do seu cunhado. O tempo todo. Sua irmã sabia disso e concordava em ser a outra. Mas quando o mestre Wu descobriu seu cunhado, ele decidiu terminar o relacionamento. Por isso, sua irmã estava tão brava porque tinha perdido seu homem. À noite, o detetive Yi descobre o diário de Sona. Assim, ele percebe que podia ver as linhas vermelhas com os óculos. Por isso, ele pergunta a Xion se ela sabe algo sobre isso. E ela responde que sim, que com os óculos é possível ver as linhas S, linhas que conectam as pessoas. O detetive, obviamente, não acredita nela, mas ela conta que usou os óculos para chantagear professores e que algum deles pode tê-la empurrado. Depois, o detetive diz que em vários casos havia pessoas com óculos, então pode haver mais de um par de óculos circulando por aí. No dia seguinte, os novos amigos de Xion pedem para sair no fim de semana, mas ela diz que não pode, porque conseguiu um emprego no motel do bairro. Agora conhecemos a senhorita Mei. Ela é uma professora substituta, que a vice-diretora não tratava nada bem. Mas ela também tinha um par de óculos que mostravam as linhas vermelhas, embora não os usasse para fazer nada de errado. Ela conta aos colegas que só aceita trabalhos temporários até conseguir realizar seu sonho, que é ser uma atriz famosa. Por isso, todo fim de semana, ela colocava uma peruca e ia ao motel do bairro para praticar alguns personagens. Nesse motel, trabalhava Xion. A senhorita Mei sempre pedia o mesmo quarto, e nele praticava seu personagem, que era uma mulher que tinha se relacionado com muitos homens e que agora, ao conhecer alguém especial, queria deixar essa vida para trás. Mas a realidade era bem diferente, porque ela só tinha uma linha vermelha. Depois vemos que o detetive Yi estava procurando mais informações sobre o passado de Xion e assim confirma que desde pequena ela podia ver as linhas vermelhas. Depois ele pergunta quantas linhas Sona tem, ela responde que só tem uma, mas não sabe com quem está conectada, porque não é ninguém da escola. Depois vemos que havia mais assassinos em série. O curioso é que todos usavam óculos e não tinham nenhuma linha vermelha, ou seja, estavam assassinando seus ex-parceiros. Isso confirma que há vários óculos circulando pela cidade.
No dia seguinte, vemos que a senhorita May estava apaixonada pelo professor de música, e era com ele que ela queria unir sua linha vermelha. E era por ele que ela estava praticando tanto, mas tudo não passava de uma fantasia, porque na realidade não acontecia nada. O professor também só tinha uma linha vermelha e, ao que parece, não estava interessado em nenhuma outra mulher. Mais tarde, o presidente da turma pede para Xion irem a um lugar onde ele relaxa. Eles chegam à piscina da escola, entram, nadam um pouco e o presidente da turma pergunta o que há com ela. Ela fala das linhas vermelhas. Ela achava que ele não acreditaria, mas ele afirma confiar nela, pois não há motivos para mentiras. Depois disso, Xion começa a sentir borboletas no estômago e quer que uma linha vermelha apareça em sua cabeça. Por sua vez, o detetive tinha deixado de ser tão agitado porque a professora Kim lhe interessava. Por isso, seu colega acha estranho, pois, mesmo sem relacionamento formal, ele sempre estava ocupado. Dias depois, vemos que a senhorita Kim volta ao motel para praticar suas falas, mas desta vez, Xion a escuta. A professora sempre ia àquele quarto porque havia um buraco na parede que permitia ver o quarto ao lado. Foi lá também que encontrou os óculos. Por isso, todo fim de semana, ela aguardava um casal entrar no quarto ao lado. Mas naquele dia, não teve sorte. O professor de música entra no quarto ao lado e minutos depois chega a mulher com quem ele tinha sua linha vermelha. Parece que ela era apresentadora de notícias, então não podiam ficar juntos, mas ainda se encontravam às vezes para ficarem próximos. Por sua vez, a senhorita May tinha visto e ouvido tudo. Quando terminaram, a mulher se despediu do professor e disse para eles se encontrarem. No dia seguinte, na mesma hora e no mesmo quarto, a senhorita May decide ficar e esperá-los no dia seguinte. Quando a apresentadora chega, a senhorita May a nocauteia com um extintor, depois pega suas roupas e vai para o quarto onde pretendia conquistá-lo. Quando o mestre de música a vê, ele a reconhece. Ela tenta dizer as falas que havia ensaiado tanto, mas o mestre de música não estava interessado nela. Por isso, tenta ir embora. Mas a senhorita May já havia colocado algo em sua água antes. Então, depois de dar alguns passos, ele cai desacordado e, infelizmente, bate a cabeça. A professora o coloca na cama e tenta possuí-lo, mas o mestre estava perdendo muito sangue e, em pouco tempo, perde a vida. A senhorita May ficou decepcionada, por isso tira a própria vida na banheira. Horas depois, Xion encontra a mulher amarrada e depois descobre os corpos sem vida. Por isso ele liga para o detetive Yi e diz que a professora também usava os óculos. Ela o alerta para ter cuidado, porque os óculos podem mudar as pessoas e fazê-las agir de uma maneira completamente diferente. Mesmo assim, o detetive procura e finalmente encontra os óculos. Ao colocá-los, consegue enxergar. A enorme quantidade de linhas vermelhas que ele tinha era tanta que até ele fica surpreso. Depois, vemos um pouco da sua história. Seu irmão mais velho e a esposa morreram quando ele era jovem, e desde então ele cuida de Sona. Mesmo querendo uma vida normal, sem tantas responsabilidades, agora ele tenta se aproximar da sobrinha para compensar os erros do passado. É por isso que ele leva o suposto namorado dela para ver se a linha vermelha da sua sobrinha se conecta com ele. Mas ele diz que nunca fizeram nada. Mas ela falou para ele sobre alguém que ela odeia muito e que talvez essa pessoa seja quem estão procurando. Por sua vez, Xion, aos poucos, começava a ter uma vida mais normal. Seus amigos queriam fazer uma festa de aniversário para ela porque já estava muito perto. Mas de repente, ela recebe uma mensagem de um número desconhecido dizendo que a convida para sua festa de aniversário de 17 anos. Voltando ao detetive, vemos que havia um novo caso na escola de sua sobrinha, desta vez por agressão sexual. Uma garota, que era aprendiz de idol, saiu para beber com um colega e ficou tão embriagada que perdeu a consciência. Quando acordou, sua roupa íntima estava com sangue e ela estava em outra posição, por isso culpa o garoto. Ela dizia que não teve relações, mas o detetive via 4 linhas vermelhas nela e achava que ela mentia. Então eles vão até a escola para continuar investigando. E quando encontra a professora, quem vê que ela não tinha nenhuma linha vermelha. Por isso, ele acredita que ela é tão pura quanto água de nascente e que é a pessoa certa, ficando com as orelhas vermelhas. Depois de flertar, eles vão até o suspeito, mas o estudante tinha apenas uma linha vermelha. Ele afirma que a garota o procurou e se aproximou, mas nunca fez nada com ela, pois não era seu tipo. Depois, ele encontra Xion. Ela se chateou porque ele mandou ela cuidar dos óculos, mas o detetive os usava.
De repente, a professora Kim chega, o detetive Yi tenta convidá-la para sair, mas ela não dá atenção para ele. Assim, descobrimos que ela também pode ver as linhas vermelhas. Depois, o detetive vai até o CEO da agência de entretenimento. Ele conta que os dois eram trainees, mas a garota não queria se esforçar mais, precisava compensar sua falta de talento. O garoto se esforçava tanto que tinha mais futuro que ela. Por isso, o detetive pensa que a denunciante pode querer acabar com sua carreira. Além disso, tudo parecia muito suspeito. Ela não tinha provas, apenas sua roupa íntima, que havia sido lavada pela mãe. Ao abrir a porta, ela percebe que a linha do agressor não está conectada e, por isso, acredita ser uma falsa acusação, querendo encaminhar o caso ao Ministério Público. Ao voltar para casa, Shiyu já a esperava. Coloca os óculos e nada muda. As linhas vermelhas permanecem. Depois, ele conta que a acusação da colega pode ser real, porque há uma semana ela não tinha nenhuma linha vermelha e, de repente, apareceu com 4. Por isso, o detetive decide investigar novamente. Desta vez, eles vão diretamente à casa do suspeito. Ele descobre a troca dos lençóis ao achá-los no lixo com a evidência, mas o rapaz afirma que não fez nada com a garota. Então eles verificam as câmeras de vigilância e descobrem que depois que ela adormeceu, 4 rapazes entraram na casa dela. Quando chegaram, um deles não tinha nenhuma linha vermelha, mas quando saiu, tinha uma. Isso significa que eles eram os agressores? No dia seguinte, Shiyu descobre os agressores, mas o detetive também já os havia identificado. Então ele os interroga, mas nenhum deles quer confessar o crime. Por isso, o detetive Yi decide tomar outras medidas. Ele leva o mais covarde para assustá-lo e obrigá-lo a confessar tudo. Depois de brincar com ele, diz que seus amigos o acusaram e que ele terá que carregar toda a culpa. Por isso, ele decide falar porque não era o único culpado. Acontece que quem havia planejado tudo foi o aprendiz de ídolo. Ele pediu dinheiro em troca de deixar que eles ficassem com a garota. Ao ver que o detetive já sabia a verdade, os garotos começam a confessar tudo, um por um. Mas quem havia planejado tudo estava tranquilo, sabia que ele não tinha cometido o ato, por isso achava que iria se safar. O detetive descobriu que ele usou droga e recebeu dinheiro para permitir que colegas cometessem um crime. Além disso, os 4 garotos o acusaram, então ele vai ter mais problemas do que eles. Mais tarde, Sion pergunta se eles serão punidos. O detetive diz que isso depende da justiça, mas graças aos óculos, fez o que pôde para reunir todas as evidências. Por causa disso, ela pensa que talvez seu poder não seja uma maldição. Afinal de contas, mais tarde, o pai do detetive tinha se perdido de novo, então ele teve que ir ao asilo novamente. Mas desta vez, vemos como a professora Kim o levou. Depois, vai combinar, porque ele pensava que ela também o levaria, mas de repente, sua linha vermelha começa a se mover. Assim ele descobre algo horrível. O pai dela havia abusado dela. Por isso, o detetive Ji fica louco, começa a espancá-lo e diz que ele não é humano. Embora o pai dela sofresse de demência e não tivesse ideia do que estava acontecendo, o detetive Ji começou a se sentir culpado. Porque provavelmente isso aconteceu quando ainda estavam morando na mesma casa e quando ele ignorava a sua sobrinha. No dia seguinte, descobrimos que ele vazou um vídeo íntimo de uma garota que rapidamente viralizou. Por isso ela tentou se matar, mas então a professora Kim apareceu e lhe deu um par de óculos. Quando começou a usá-los, ela mudou completamente e descobriu uma maneira de eliminar as linhas vermelhas. Por sua vez, Sion estava prestes a completar 17 anos. Por isso, como presente, ela pede ao presidente da turma que a desrespeite e que tenham sua primeira linha vermelha juntos. Ele estava muito nervoso, mas ao ver que ela estava preparada, os dois têm sua primeira vez ao ver sua linha vermelha. Sim, ela estava feliz, mas ao sair para a rua pensou que talvez, ao deixar de ser virgem, deixaria de ver as linhas vermelhas. Mas não foi assim, tudo continuou como antes. Ela achava sua maldição exagerada, mas quando o namorado foi comprar um bolo, a linha vermelha dele sumiu. Ou seja, o presidente da turma havia morrido, sofreu um terrível acidente que acabou apenas com ele. Por isso, ela acha novamente que é amaldiçoada e nunca ficará com alguém. Depois, ela recebe uma ameaça do mesmo número desconhecido, dizendo para ir à escola para salvar sua amiga. Então ela liga para o detetive para pedir ajuda. Mas agora sim, ela nos conta que ao longo desses anos foi recebendo uma carta a cada aniversário. Mas não era uma felicitação, e sim uma contagem regressiva. Alguém estava esperando ela completar 17 anos
Ainda assim, ela decide entrar na escola para salvar sua amiga e deter essa pessoa. Mas ao chegar na sala, algo muito estranho acontece se ela resgata sua amiga. Quando ela sai, o detetive já foi embora, então tentam fugir sem ele, mas sempre voltam ao mesmo lugar ao descer as escadas, então sobem para uma cobertura. O detetive também sobe, mas para outra cobertura. Aqui vemos que a professora Kim havia formado um culto com as pessoas que usavam os óculos. Todos tinham a mesma missão. Eles precisavam se purificar antes que o mundo inteiro pudesse ver as linhas vermelhas, porque a professora Kim planejava dar ao mundo o poder do Si. É por isso que aconteceram tantos crimes pela cidade? Eram os membros do culto dela que estavam se purificando. Depois vemos que chega a professora Kim. Se achavam que o detetive Lee tinha muitas linhas vermelhas, a professora Kim tinha um verdadeiro mar vermelho na cabeça. Ela tinha milhares e milhares de linhas vermelhas. Ela estava por trás de tudo. Assim como Sion, quem ficava com ela perdia a vida. Por isso não tinha linha vermelha visível para os outros. Depois, ela diz ao detetive que ele precisa tomar uma decisão e cortar a linha vermelha da sobrinha dele, ou seja, que ele deve acabar com a vida do pai dela. Ele não quer fazer isso e tenta acabar com a professora Kim, mas ela era muito poderosa, então ela tira a faca dele e ela mesma acaba com o ancião. Depois, o detetive começa a atirar nela, mas ela era tão poderosa que nem as balas conseguiam machucá-la. Ao mesmo tempo, ela lutava com sua suposta amiga, e acontece que ela também tinha os óculos. Por isso, depois de lutar, ela consegue tirar os óculos dela e quando os quebra, ela magicamente volta a ser a mesma de antes. Mas, por mais que tentem fugir, já era tarde demais. A professora Kim leva Sion para o seu mundo. Ela pretendia usar o sangue dela como sacrifício para fazer com que todo mundo pudesse ver as linhas vermelhas? A professora diz a ela que nasceu para isso e que estava esperando por ela todos esses anos para conceder ao mundo a bênção das linhas vermelhas. Porque as pessoas têm o direito de saber a verdade, mesmo que por fora digam o contrário. Quando estava prestes a cortá-la, a mãe de Si pula para defendê-la e acaba revelando que ela assassinou seu marido. Não por causa dos desenhos da filha, mas porque ela também tinha os óculos e viu com seus próprios olhos as linhas vermelhas. Então ela pede perdão à filha e diz que o que aconteceu não foi culpa dela. Depois, Shi tenta atacar a professora, mas ela acaba esfaqueando Shi. Em seguida, usando seus poderes, ela levanta Shi e uma espécie de portal absorve seu sangue. Depois, ela envia isso para o mundo terreno e agora todas as pessoas poderão ver as linhas. É isso? Mas a professora Kim não sabia que Xion não podia morrer, então ela aproveita que está distraída e a esfaqueia. Mas ela, com um sorriso, diz que já é tarde demais, porque já cumpriu seu propósito de vida. Depois, seus discípulos são libertados e ficam loucos ao ver onde estavam quando voltam ao mundo normal. O detetive continua hipnotizado pelos óculos, ainda bem que conseguem salvá-lo. Depois vemos como as pessoas ficam emocionadas ao ver as linhas vermelhas e o espetáculo do céu vermelho, mas aos poucos começam a entender do que se trata. Por isso, meses depois, vemos como todas as pessoas cobriam o rosto. Ninguém queria ser identificado, mas as pessoas que não tinham linhas vermelhas podiam andar livremente, sem precisar cobrir o rosto. Essa era a purificação da qual a professora Kim falou. Depois vemos que Sona agora estava mais animada. Ao ver suas linhas vermelhas sumirem, ela soube que seu agressor pagou pelo que fez. Isso foi como tirar um peso das costas dela, e por isso ela começou a se dar melhor com seu tio, que também parecia ter aumentado suas linhas vermelhas. No final, vemos que ela realmente voltou a ficar sozinha, por isso vai visitar o túmulo de seu primeiro amor. Mas de repente, a professora Kim sussurra em seu ouvido. É assim que termina essa história. Espero que tenham gostado do resumo, me digam nos comentários o que acharam dessa história. Pessoalmente, eu gostei muito, porque foi muito original. Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like e inscreva-se no canal. Até a próxima história!